10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vejamos aí, ó, um exercício resolvido. Classificar como crescente, decrescente ou constante a PA, índice N, N natural não nulo, ou seja, uma PA genérica, cuja lei de formação é índice N igual a 5N menos 3, tá bom? Então, como saber se essa PA aqui ela é crescente, decrescente ou constante? A solução, ó, é o seguinte. Vamos encontrar alguns termos, ó. Da mesma forma que nós fizemos lá em um dos exercícios resolvidos anteriormente, tá bom? Então, vamos atribuir valores para n. N é natural não nulo, então começando do 1. Se n é 1, encontramos lá índice 1, então vai ficar 5 vezes n, 5 vezes 1. Repete o menos 3. Multiplicação e subtração, resolve primeiro a multiplicação. 5 vezes 1, 5. Repete o menos 3, 5 menos 3, 2. Então, a índice 1 é igual a 2. Atribuindo a n agora o valor igual a 2, encontramos o índice 2, certo? Que vai ser igual a 5 vezes n, então 5 vezes 2. Repete o menos 3. 5 vezes 2, 10. Menos 3, 7. Encontramos o índice 2, tá bom? Dois termos da sequência, dois termos consecutivos, é o suficiente para descobrirmos se essa PA ela é crescente, decrescente ou constante, ó. Nesse caso, a razão R da PA é dada por R igual a índice 2 menos índice 1. O segundo termo menos o primeiro. O segundo é 7 e o primeiro é 2. Então, 7 menos 2, 5. Portanto, a razão é 5. E como a razão é maior que 0, temos uma PA crescente. Agora, nós temos aqui, ó, a fórmula do termo geral de uma progressão aritmética. É dito o seguinte, ó. Numa progressão aritmética, um termo qualquer pode ser expresso em função da razão R e do primeiro termo, índice 1, através de uma fórmula matemática. Para entender essa fórmula, consideremos uma escada que une dois pisos, conforme a figura. Olha, o que nós vamos fazer aqui é formular um termo geral de uma PA, certo? Para que possamos encontrar qualquer termo dessa PA partindo apenas da razão, certo? Partindo apenas da razão R e do primeiro termo, índice 1. Então, se nós conhecermos esses dois valores, com esse termo geral, nós iremos encontrar qualquer termo da PA, tá bom? Para isso, para entender melhor como encontrar esse termo geral, vamos observar o probleminha aqui que envolve essa figura. Ó. Tá vendo? Um rapazinho aqui subindo uma escada. Se nós observarmos, ó, começando aqui do piso inferior, ó, nós temos a representação índice 1, aí no primeiro degrau, índice 2, depois índice 3, índice 4, índice 5, índice 6, índice 7, até o índice N. A índice N é onde nós representamos aqui, ó, a lei de formação, ou seja, é para encontrar qualquer termo da sequência, tá bom? Então, nós podemos observar também aqui que é o seguinte, ó, que a altura de cada degrau, ó, é R, tá bom? Ó? E é o que representa uma progressão aritmética, ou seja, a diferença entre um termo e outro, certo? A partir do segundo, certo? Ó, um termo qualquer a partir do segundo e o seu anterior é uma constante R, ó. Então a diferença do primeiro para o segundo, ó, é R, do segundo para o terceiro é R e assim por diante, tá bom? Então, tentando entender através desse desenho, vamos ver aqui, ó, o que é que acontece. Sendo R a altura de cada degrau, observe que as altitudes índice 1, índice 2, índice 6, reticência, formam nessa ordem uma PA, pois a diferença entre dois consecutivos é sempre a constante R, que é a altura dos degraus. Se o indivíduo estiver
na altitude a índice 1, quantos degraus deverá subir para alcançar a altitude 4? Aí vamos voltar aqui, ó. Vamos lá, ó. Voltando aqui, ele está na altitude 1, aqui embaixo, e quer chegar aqui, ó, na altitude 4. Então, quantos degraus ele vai subir? Ele vai subir aqui, ó, 1, 2, 3. Ele vai subir 3 degraus. E esses 3 degraus representam o quê, ó? Observando a figura, percebemos que o indivíduo deve subir 3 degraus, ou seja, 3R. Assim, a altitude A índice 4 é igual à soma A índice 1, que é onde ele estava, olha, e mais 3R, que é o que ele precisa subir para chegar no A índice 4. Isto é, A índice 4 é igual a A índice 1, que é onde ele está, mais 3 vezes a razão. Se o indivíduo estiver na altitude A índice 1, estiver lá embaixo, quantos degraus deverá subir para alcançar a altitude 7? Aí vamos lá novamente, ó. Está aqui, ó, no primeiro degrau, ó, está aqui na altitude A índice 1 e vai até a altitude A índice 7. Então ele vai subir aqui o que, ó? 1R, 2Rs, 3Rs, 4Rs, 5Rs e 6Rs. Certo? Ó, então, voltando lá, ó, observando a figura, percebemos que o indivíduo deve subir 6 degraus, ou seja, 6 R's. Assim, a altitude A índice 7 é igual à soma A índice 1, que é onde ele está, mais 6 vezes a razão, ou seja, os 6 degraus que ele tem que subir. Isto é, A índice 7 é igual a índice 1 mais 6 vezes a razão. Desta forma, se o indivíduo estiver na altitude A índice 1 para chegar na altitude A índice N, basta caminhar o que, ó? Vamos observar, se está na altitude 1, para chegar na altitude 4, ele tem que subir, ele tem que somar a altitude 1, 3R, certo? 3 vezes a razão. Se está na altitude 1 e quer chegar na altitude 7, ele vai somar 6 vezes a razão, ou seja, a quantidade de vezes que ele soma a razão é uma unidade a menos do que a altitude em que ele quer chegar. Se ele quer chegar na altitude 7, ele soma 6 R's ao índice 1. Se ele quer chegar na altitude 4, ele soma 3 R's na altitude 1. Se ele quisesse chegar na altitude 10, então ele somaria 9 R's na altitude 1. Ou seja, é só somar uma unidade a menos referente à altitude em que ele quer chegar. Ou seja, desta forma, se um indivíduo estiver na altitude A índice 1 para chegar na altitude A índice N, basta caminhar N-1 degraus, ou seja, somar N-1 R ao A índice 1. Assim, a altitude A índice N, que é um termo qualquer da P que você queria chegar na PA, pode ser expresso como sendo, ó, A índice N é igual a índice 1, que seria a altitude 1, mais N-1 vezes R, ou seja, que é uma quantidade de R's menor do que a que você quer chegar, no caso, menor uma unidade, certo? Então, se você quer chegar na altitude N, então você vai pegar N e subtrair uma unidade, N-1 vezes R, ou seja, o termo geral de uma PA é A índice N igual a índice 1 mais N-1 vezes a razão, para todo N natural não nulo. Generalizando, certo? Então, numa PA, cujos termos são A índice 1, A índice 2, A índice 3, reticência, A índice N, reticência, de razão R, tem-se A índice N igual a índice 1 mais N-1 vezes a razão, para todo N natural não nulo, tá bom? Então, essa sentença é chamada de fórmula do termo geral de uma PA, tá bom? Então, é interessante que nós possamos memorizar, certo? Essa igualdade, certo? Essa fórmula, pois nós iremos usar bastante no estudo das progressões
aritméticas, tá bom? Das PAs. Olha só o exercício resolvido, ó. Determine o 61º termo da PA. Aí tem aqui, ó, os termos da PA: 9, 13, 17, 21, etc. Então nós temos os 4 primeiros termos. E eu quero saber qual é o 61º. Então eu poderia continuar aqui a sequência até chegar no termo de posição 61. Entretanto, fazendo uso da fórmula do termo geral, nós podemos encontrá-lo, certo? De forma bem mais rápida, certo? Vamos lá ver como vai ficar a solução. Primeiro nós vamos escolher informações, pois aqui no termo geral nós temos 4 valores desconhecidos, que são eles: a índice n, a índice 1, n e r. Então são 4 variáveis numa igualdade. Então, para que eu possa usar essa igualdade, eu preciso conhecer 3 dessas 4 variáveis. E conhecendo o 3, eu posso encontrar a variável desconhecida. Nesse caso, ele quer o 61º termo, tá bom? Então, vamos tentar encontrar esses quatro valores aqui, ó. A índice n, a índice 1, n e r. Isso nessa PA que aqui está. Então, vamos lá. Aqui na PA nós temos, ó, aqui, a índice 1, primeiro termo, é 9. Já encontramos aqui, ó, um dos valores desconhecidos, uma das variáveis. A razão é 4. Como encontrar? Fazendo a diferença de um termo qualquer a partir do segundo pelo anterior, ou seja, 13 menos 9, 4. Se eu pegasse 17 menos 3, também dá 4. 21 menos 17 também é 4. Então a razão é 4. N, certo? N é a posição do termo. N é o valorzinho que está aqui, ó, é a posição de um termo, nesse caso o termo que você está procurando. Nesse caso, como eu estou procurando o termo 61, então N é igual a 61. Logo, o valor desconhecido, né, vai ser o índice N. Ou seja, o índice N é igual ao índice 61, que é o termo que nós estamos procurando. Então, com essas 3 variáveis conhecidas e com uma desconhecida, nós iremos agora aplicar a fórmula do termo geral. A índice n igual a índice 1 mais n menos 1 vezes a razão. Vamos substituir aqui, ó. Quem é a índice n? A índice 61. Quem é a índice 1? 9. Quem é n? 61. Quem é r? 4. Substituindo a índice n, a índice 61 igual a índice 1 é 9, n é 61 e r é 4. Então, vamos operar aqui, ó, o segundo membro. Primeiro vamos eliminar esse parente, certo? Então vamos fazer aqui a subtração, 61 menos 1. Ó. Aí vai ficar aqui, ó, 60 e repete o restante. A índice 61 é igual a 9 mais 61 menos 1, 60 vezes 4. Agora aqui no segundo membro eu tenho uma adição e uma multiplicação. Aí vamos resolver a multiplicação. Então vai ficar aqui, ó, a índice 61 igual a 9 mais 60 vezes 4, 240. Agora somando 240 com 9, nós encontramos a índice 61, que é igual a 249. Ou seja, o 61º termo, que é o valor procurado, será igual a 249.